Então, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 24 de São Mateus, que é o sermão escatológico de Jesus Cristo. Escatologia é um dos ramos da teologia. Teologia é a ciência, o estudo de Deus e de todos os assuntos relacionados com a vontade de Deus, a revelação de Deus. E um dos últimos assuntos, não é, da teologia é a escatologia. A escatologia significa a doutrina das coisas do fim dos tempos, né? Escatom em grego quer dizer o fim, as coisas do fim. Então, o estudo das coisas do fim em teologia cristã, chama-se escatologia. Como é que chama? Isto, chega amanhã no emprego e pergunta para o seu chefe, qual é a sua posição escatológica? Você vai humilhá-lo, não é verdade? Você vai deitar e rolar conhecimento em cima dele e vai mostrar para ele que ele não sabe nada e que precisa de Jesus. Amém? Então, meus amados, aqui em Mateus 24, Jesus prega o seu sermão escatológico, quer dizer, é a mensagem que ele deixou para nós sobre as coisas do fim, sobre a sua volta a esta terra e a implantação do reino de Deus aqui nesta terra. Então, Mateus 24, abriu a sua Bíblia? Amém? Vamos ficar em pé um pouquinho. Você já está sentado faz um bom tempo aí, desde que terminou o louvor. Tem pessoas que têm problemas na coluna e gostam mais de ficar em pé do que sentado. E vamos ler a palavra de Deus em pé então. Quantos abriram Mateus 24, digam amém. Amém. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Versículo 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Amém? Vamos sentar, queridos. Meus queridos, eu costumo ministrar sobre este assunto, falando sobre os 7 sinais
da volta de Cristo. E o primeiro sinal da volta de Cristo é este aqui que Jesus mostrou, que se chama o princípio das dores. O princípio das dores. Dores da humanidade. Dores de toda a terra. Dores como se fossem dores de parto, que a palavra de Deus mostra que já começaram a vir sobre a humanidade pecadora, sobre os homens que desprezam a palavra de Deus, sobre os homens que rejeitam Cristo, como os judeus rejeitaram desde há 2000 anos atrás. Então, na verdade, o juízo de Deus sobre os homens já começou a partir do momento em que Cristo foi morto e ressuscitado e o evangelho começou a ser pregado ao lado das mensagens das boas novas. Já começaram a vir manifestações da ira de Deus sobre aqueles que rejeitam o evangelho. Então, os sinais da volta de Cristo, na verdade, já começaram logo depois que ele voltou aos céus e o Espírito Santo foi derramado. O derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes já é um grande sinal que a humanidade começou a viver os últimos dias. Só que o relógio de Deus, o cronômetro de Deus, só que o calendário de Deus não é igual ao nosso. A palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, na contagem de Deus, os últimos dias já começaram a serem contados na história da humanidade, desde que Cristo voltou aos céus e derramou o Espírito Santo. Porque Pedro, no dia de Pentecostes, ele fala sobre aquela experiência gloriosa que aconteceu em Jerusalém, lá no cenáculo, quando o Espírito Santo foi derramado no dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa e da ressurreição de Cristo. Pedro usa Joel capítulo 2, quando Pedro diz para aquela multidão que correu lá para o cenáculo para saber qual era a razão daquele grande estrondo, daquele grande barulho que de repente veio dos céus ali naquele lugar da cidade de Jerusalém, que era a descida do Espírito Santo. E agora, recentemente, em maio, eu e minha esposa pudemos estar junto com o pastor Carlos Alberto e um grupo de irmãos lá de Vila Carrão e de outras comunidades, pudemos estar lá no cenáculo, onde Jesus tomou a última ceia e onde o Espírito Santo foi derramado. Pude estar lá no Monte das Oliveiras, onde Jesus pregou esta mensagem sobre o fim dos tempos. Então, Pedro naquele dia ele disse: vocês pensam que nós estamos bêbados? Nós não estamos bêbados, porque a multidão que viera para a festa do Pentecostes, vendo aqueles 120 cheios do Espírito, que não conseguiam nem parar em pé, aquela multidão disse: eles estão bêbados. Pedro disse: não, nós não estamos bêbados. Isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Amém? Diga aleluia. Mas um aleluia poderoso. Eu não suporto aleluias frouxos. Então diga aleluia. Isso aí. O juízo de Deus, então, sobre a humanidade
por não reconhecer Cristo como o seu Senhor e Salvador, começou já há 2000 anos atrás. O início das dores. O início das dores. E elas vieram muito fortes sobre o povo de Israel. A primeira nação a receber o juízo de Deus por sua incredulidade, pela dureza do seu coração, foi o povo de Israel. E Jesus havia predito isto. Veja lá em Lucas capítulo 21. Lucas, a partir do versículo 20. Jesus profetizou o início das tribulações, das dores, do juízo de Deus sobre os homens a partir do seu próprio povo que o havia rejeitado. Veio para o que era seus, mas os seus o rejeitaram. Então aqui em Lucas, capítulo 21, no versículo 20, Jesus diz para os seus discípulos: mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judeia fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade saiam, e os que nos campos não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra e ira sobre este povo, o povo judeu. Versículo 24: e cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos. Isso aconteceu ou não aconteceu? Quem conhece a história? Aconteceu ou não aconteceu? No ano 70 depois de Cristo, o imperador Tito cercou Jerusalém e arrasou Jerusalém. Destruiu o templo. Tudo que Jesus havia dito aconteceu. Ninguém falou nem profetizou sobre isto, mas Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele disse com clareza. E eu gosto de Jesus, que Jesus fala com clareza. Jesus não enrola. Jesus não deixa dúvidas. Cabra bom, cabra macho, qualquer coisinha que acontecia, Jesus dizia: eu irei e lhe darei saúde. Acabou a conversa. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não tem purgatório, não tem reencarnação. É hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diante do túmulo, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Lázaro, sai para fora. Este é o Jesus que nós temos, positivo, objetivo, poderoso. Ele falou que Jerusalém seria destruída. E no ano 70, ela foi completamente arrasada. E os únicos que escaparam foram os cristãos, que conheciam a profecia, e quando viram os exércitos cercando Jerusalém, como Jesus havia dito, eles fugiram de Jerusalém, foram para uma cidade chamada Pela, lá na Transjordânia, depois do Rio Jordão, na parte norte da região da Pérea.
os cristãos foram para lá e não foram destruídos pelos exércitos romanos. A igreja foi preservada, porque a igreja tinha a palavra profética, tinha os ensinamentos de Jesus, tinha a orientação de Cristo. Então eu quero dizer para você, meu irmão, presta atenção, olhe bem para mim agora, os seus dois olhos. Virá sobre a humanidade muitas maiores dores e tribulações. Mas eu quero dizer para você, se a sua vida estiver firmada na palavra de Deus, e você conhecer as profecias das Escrituras, e agir e se preparar conforme as orientações de Jesus, nenhum fio cairá da sua cabeça, e você será preservado. E ainda que você dê a sua vida pelo Evangelho, você, meu irmão, será para sempre um herdeiro do reino de Deus. Amém, Jesus? Então, o início do juízo de Deus sobre a humanidade, o início da ira de Deus, que virá cada vez mais forte sobre os homens, já começou há 2000 anos atrás, e começou sobre o povo de Israel. Eles foram expulsos da sua terra e foram espalhados entre as nações. Ficaram 2000 anos praticamente sem ter a sua própria pátria, sem ter um lugar deles para edificar a sua nação. E agora, em 1948, os judeus voltaram para Israel, depois daquele grande sofrimento do Holocausto promovido por Hitler e o nazismo. Depois de sofrerem mais ainda, como manifestação da ira de Deus sobre eles, finalmente a misericórdia de Deus se manifestou, e as profecias que haviam e que existem no Velho Testamento, falando que o Senhor iria trazê-los de volta para Israel. E então, em 1948, Israel foi oficialmente reconhecido como Estado pela ONU e com direito a voltar para a Palestina. E a volta de Israel para a Palestina foi outro grande sinal da volta de Cristo. Porque para a volta de Jesus, os judeus tinham que estar novamente em Israel, reconstruir Jerusalém e mais para frente até mesmo reconstruir o templo de Salomão. Então, meus amados, os sinais da volta de Cristo começaram a se manifestar há 2000 anos atrás, com o início das dores que envolveram especialmente o povo de Israel. Mas essas dores estão em toda a terra. Jesus disse: vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Estas situações existem na terra há muito tempo, mas no último século XX, no princípio deste nosso século XXI, essas situações se intensificaram de maneira assustadora. Tivemos duas grandes guerras mundiais no século XX, a guerra da Coreia, no Vietnã, os conflitos entre árabes e israelenses, a guerra do Golfo Pérsico, muita fome em vários países da África, a AIDS, terremotos que mataram milhares de pessoas. E agora, recentemente, começou a aparecer um novo fenômeno da natureza muito destruidor, que são os tsunamis. Então, meus amigos, e estou colhendo mais dados sobre este assunto para escrever ainda com mais propriedade sobre esta maravilhosa doutrina cristã da volta de Cristo. Então, aqui no capítulo 6 do Apocalipse,
você encontra João recebendo uma revelação tremenda quando ele é arrebatado em espírito diante do trono de Deus. E ele vê esta cena que ele narra aqui em Apocalipse capítulo 6. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Este primeiro cavalo, o cavalo branco, eu entendo, e muitos entendem assim, que é o Evangelho prosperando, o Evangelho mesmo em meio às dores e tribulações da humanidade, o Evangelho crescendo e prosperando. Haja visto esses resultados que saíram do último censo que o IBGE fez em 2010 em todo o Brasil. Hoje o Evangelho tem crescido tanto no Brasil que nós já somos 42 milhões, mais de 42 milhões de cristãos evangélicos, mais de 42 milhões que deixaram a idolatria, a mentira, as religiões que não conduzem a lugar nenhum, e mais de 42 milhões confessam a sua fé unicamente em Jesus Cristo. E a projeção é que daqui a 20, 30 anos, o número de evangélicos no Brasil será a maioria, será mais do que 50%. E eu falei para o nosso deputado estadual, o Carlos Bezerra Júnior, falei: aguenta firme aí, rapaz, que você vai ser eleito o primeiro presidente da República cristão nesta nação. Está profetizado em nome de Jesus. Então, o primeiro cavalo é o cavalo branco, que mostra o progresso do Evangelho, mesmo em meio às guerras, mesmo em meio às marchas de parada gays pelo mundo afora. Jesus disse: a iniquidade vai aumentar mesmo, mas no meio de tudo isto, o Evangelho não vai deixar de ser pregado. E o cavalo branco representa o progresso do Evangelho em toda a terra, ainda mais com as igrejas em células, não é? Que este censo do IBGE pega somente o crescimento de grandes denominações, pentecostais principalmente, mas eles não sabem que existe um movimento subterrâneo aí que vai explodir no mundo inteiro, que é a igreja se reunindo nas casas, ganhando almas, fazendo discípulos. Isso vai trazer um crescimento explosivo. Diga aleluia. Agora o segundo cavalo. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dado uma grande espada. Esse cavalo vermelho representa o aumento das guerras, das violências, não é? As nações fabricando mais armas destruidoras em massa, armas atômicas, investindo dinheiro para fazer guerra. E nós estamos, irmãos, às portas de um outro grande conflito que pode estourar a qualquer hora, que é relacionado com o Irã. O Irã, um país de maioria muçulmana, que odeia Jesus, odeia os evangélicos, quer destruir o cristianismo na face da terra. Ele é liderado por ayatolás e por um outro sujeitinho lá, muito sem graça, que eu nem lembro, Ahmadinejad, né? É isso mesmo? Fiz questão de não decorar o nome dele, porque ele é uma desgraça, né?
mas ele vai ser quebrado, ele vai ser quebrantado de uma hora para outra. Nesses 50 anos que eu sirvo a Deus, eu já vi muitas orações do povo de Deus provocarem quedas de regimes e de déspotas e de tiranos que expressam o espírito do anticristo. Então, esse país, o Irã, antiga Pérsia, eles foram dominados pelo movimento muçulmano e eles têm um ódio pelo evangelho e um ódio por Israel. Então eles querem destruir Israel e eles estão procurando fabricar armas atômicas, não é? E o mundo inteiro, não é? A ONU, os Estados Unidos, os países desenvolvidos estão de olho no Irã. E eles são mentirosos e através de satélites e de muitos outros meios tecnológicos, as Nações Unidas já sabem que eles estão construindo fundações que vão quilômetros para baixo do solo da terra para construir suas armas atômicas sem serem vistos pelos satélites, sem serem vistos pelos homens. Mas não tem como fugir da tecnologia dos Estados Unidos, isto já está comprovado, e Israel está se preparando para atacar o Irã, e os Estados Unidos também, e a Inglaterra está de prontidão, e se isso acontecer, vai gerar uma convulsão muito grande no meio dos árabes, no meio dos muçulmanos, não é? E isto vai ser a evidência que este cavalo vermelho está agindo já no mundo inteiro, porque esses 4 cavaleiros do Apocalipse representam que as dores vão aumentar sobre a humanidade. Não pense que vai melhorar, não vai melhorar, vai piorar. Diga para o seu irmão, vai piorar. Não vá na conversa dos presidentes, não vá na conversa da nossa presidente também, a Dilma, que começou agora a dar uma de Lula e falar bobagens e falar coisas fantasiosas, porque o produto interno brasileiro está diminuindo cada vez mais, não é? E ela outro dia disse que a grandeza de um país não se mede pelo PIB, mas pelo que este país faz pelas crianças e pelos adolescentes. E o que eles estão fazendo pelas crianças e adolescentes? Nada. O sistema educacional do Brasil é uma desgraça. As crianças brasileiras, em comparação com outras aí do mundo, são muito mal ensinadas e não temos nada para as crianças e os jovens, porque as coisas vão piorar no mundo, mas na sua vida e na igreja tudo vai melhorar. Amém, Jesus? Diga para o seu irmão, vai melhorar para burro. Aleluia, vai melhorar muito, diga aleluia. Você vai se tornar cada vez mais parecido com Jesus. E aquele que começou uma boa obra em você vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo. Amém, Jesus? Cavalo vermelho. Vamos para o próximo aqui, que é no versículo 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer ao terceiro animal. Esses animais que aparecem aqui são seres celestiais com aparência de animal, mas na verdade são querubins. Então ele chama outro cavaleiro, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Este cavalo preto fala de fome, de carestia, porque, meus amados,
a humanidade está cada vez mais passando fome, porque nós vivemos num país muito privilegiado, nós temos muita terra e nossos agricultores têm plantado e semeado e produzido muito alimento aqui, mas o Brasil ainda é uma das raras exceções. E tudo isso tem acontecido na agricultura sem nenhuma ajuda do governo. Isto aí não tem nada a ver com o governo, é capacidade do brasileiro e especialmente daqueles que têm empresas voltadas para a industrialização de produtos agrícolas. Mas no mundo inteiro há uma carência de alimentos. A população do mundo está crescendo. Hoje já somos somos 6 bilhões e 500 milhões, vamos chegando a 7 bilhões e vamos caminhando para 8, 9 bilhões. E o que acontece? A maioria dos países está vendo a sua terra, que pode ser plantada e semeada, diminuindo por pragas, por desastres naturais. Ora são muitas chuvas que destroem a colheita, ora é muita seca, ora são grandes porções de terra se tornando desertos. E outra coisa muito séria, está faltando água no mundo. Os reservatórios de água estão diminuindo cada vez mais. E então, a água, que é fundamental para a agricultura, vai ter que ser usada principalmente para o consumo do ser humano, que não pode viver sem água. E então, todas estas coisas estão contribuindo para haver menos alimentos no mundo, fora que os governos preferem gastar muito mais dinheiro em armas de guerra do que na agricultura. Por isso que a palavra de Deus diz em Isaías que quando Jesus voltar, Jesus vai proibir a guerra, vai destruir os exércitos de guerra no mundo inteiro, e os homens transformarão suas armas de guerra em instrumentos agrícolas, em arados. E este versículo que está em Isaías está escrito na entrada da ONU. É a profecia de Isaías: pois quando ele voltar, ele fará cessar a guerra até os confins da terra e fará com que as nações transformem suas espadas em instrumentos agrícolas. Por quê, meus irmãos? Porque cada vez mais os governos gastam em armas de guerra para mostrar o seu poderio, para desenvolver o seu ódio às outras nações, e menos se investe em agricultura, na produção de alimentos aqui na terra. E então a ONU prevê que haverá um déficit de alimentação terrível na humanidade. E aqui, este cavaleiro aqui, que nós vimos, o terceiro selo, o cavalo preto, equivale à fome e à carestia, falta de alimentação. Agora veja aí no versículo 6, que nós acabamos de ler: uma medida de trigo por um dinheiro e 3 medidas de cevada por um dinheiro. Isso transformado em moeda corrente, moeda nacional, significa o seguinte: quanto você paga por 1 quilo de farinha, hoje em dia, farinha de trigo, no supermercado? Mais ou menos. A Renata, a farinha Renata, a farinha Dona Benta. Eu faço compra no supermercado, eu conheço as marcas de farinha de trigo aí, né? Quanto você paga?
2,50. Olha aqui. E vocês, jovens, olhem para mim, jovens. Vocês prestem atenção nessa profecia para ver se vale a pena casar, hein, rapaz? Presta atenção, hein? As moças não fiquem bravas comigo. Mas a palavra de Deus, essa profecia aqui de Apocalipse, quando diz uma medida de trigo por dinheiro, em outras versões, tem outras moedas, significa que o quilo de farinha vai chegar a custar R$36. R$36. Porque vai faltar trigo, vai faltar cereais. Os padeiros que ponham a barba de molho. É bom fazer estoque de... Mas não, farinha não dá para guardar a farinha, dá? Hein? Quanto tempo dá para guardar a farinha? Pouco tempo. Muito? Não. Fome. E agora pense no desespero. Preste atenção. São as dores aumentando. Imagine o desespero de um chefe de família. Imagine o desespero de pessoas cada vez mais subnutridas. Aquilo que nós vemos às vezes na África de crianças só osso e pele, que mesmo chegando alimentos não consegue se recuperar. Isto vai ser uma tragédia mundial. Então, meus amados, terminando aqui o versículo 8, cavalo amarelo, diz aqui o Apocalipse: eu olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a quarta parte da terra, quer dizer, quase 2 bilhões de pessoas, 25% de 6 bilhões e meio, não é? Quase 1,5 bilhão de pessoas ou mais serão mortos nesses tempos do fim, não é? Com fome, espada, peste e com as feras da terra. Versículo 9: e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. Diga aleluia. Olhem para mim agora. Deixa eu explicar para vocês agora, fazer um parênteses bem rapidinho, para dizer o seguinte: o livro do Apocalipse, ele tem uma chave para você entendê-lo. Porque o livro do Apocalipse, ele mostra coisas ao mesmo tempo acontecendo nos céus e acontecendo na terra. E muitas vezes, aquilo que vai acontecer na terra, João vê bem antes do acontecimento se dar aqui na terra. Porque lá no céu não tem calendário. Lá no céu não tem tempo. Lá no céu as pessoas estão na eternidade. Quer dizer, não há espaço de tempo como nós temos aqui. Então lá, diante de Deus, todas as coisas, desde a criação do mundo até a volta de Cristo, já estão definidas, já estão patentes. Entenderam como uma coisa? É a mesma coisa que você tivesse
E quando você chegar lá no céu e nós chegarmos, nós vamos poder ter acesso a esse grande arquivo celestial. E você lá um dia, eu quero ver o dia que Deus criou Adão e Eva. Aí você aperta lá um botão, aparece o Éden, e Adão e Eva, e a serpente. Eu quero ver o dia que Deus me batizou com o Espírito Santo. Você aperta lá, vai aparecer aquele dia que você experimentou esta grande bênção. Quero ver o dia que eu conheci a paixão da minha vida, a minha esposa. Aperta lá e aparece. Nós vamos ter acesso. Então João, lá nos céus, ele tem acesso a coisas que ele vê acontecendo no céu, mas não acontecem na hora na terra. Às vezes vai levar anos para acontecer aqui na terra. Então, quando abre o 6º selo, João vê um grande terremoto que vai trazer muitas dores para a humanidade. Mas esse terremoto não acontece na hora que João vê lá nos céus. Nós vamos ver agora no Apocalipse que ele só vai acontecer pouco antes da volta de Cristo. Vai ser a última manifestação da ira de Deus sobre a humanidade, quando todas as cidades das nações cairão por terra. Tudo que o homem construiu com as suas mãos serão totalmente, os automóveis ficarão totalmente danificados, os edifícios cairão, os estádios, as avenidas, as estradas, tudo será abalado. Tudo será abalado, porque é uma promessa de Deus que está lá no livro de Hebreus: eu abalarei os céus e a terra, até as estrelas serão abaladas, pedaços de corpos celestiais cairão sobre a terra. João vê isto na abertura do 6º selo, mas na verdade vai ser o final do juízo de Deus sobre a humanidade. Veja lá comigo, João 6, versículo 12. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve o quê? Leia junto comigo em voz alta. Todo mundo. Está lá escrito, olha lá. E havendo aberto, olha, se você não acha aí na sua Bíblia, seu dedinho não está bem elasticamente preparado, leia ali. Vamos ler juntos. E havendo, e eis, o quê? O sol, e continuando aqui, no versículo 14 diz: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Isso que é bom, não é bom ficar numa ilha assim, né? Você está lá na Ilha Bélia, folgado, ela vai parar lá no Japão. Versículo 15, olhe lá. Isso vai abalar todas as classes sociais, todas as estruturas de governos. Versículo 15. Está aí o versículo 15. Leia lá. E os reis... que não vai ter lugar para esconder. Não vai ter, os edifícios vão ser arrebentados, as garagens vão ser totalmente destruídas,
Não vai ter lugar para se esconder. Só vai haver escombros por toda parte. E muita gente morrendo. E quem não morrer, vai correr para se esconder em buracos. Em buracos. Como é que chama aquele negócio de esgoto? Aquele bueiro. E porque olha o que vai acontecer. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? E você vai ver que isto, na verdade, vai acontecer só lá para frente. Veja comigo lá no livro do Apocalipse. No Apocalipse, lá na frente, no capítulo 16. Quando a última taça da ira de Deus é derramada sobre a humanidade. Capítulo 16, versículo 17. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito. Como Jesus gritou lá na cruz: está consumado. E versículo 18. E houve vozes, trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido desde que há homem sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. As cidades das nações caíram. Inclusive São Paulo. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu. É a mesma cena de Apocalipse 6. E os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Diga amém, Jesus. Então, meus amados, eu quero parar por aqui nesta noite. Porque senão eu vou começar a dar muita informação bíblica para você, e você vai acabar não conseguindo dormir à noite, vai ter uma digestão muito pesada à noite, né? Para você trabalhar todas essas informações. Mas, meus queridos, nós queremos nessa noite, além de pregar a palavra de Deus, fazer desafios de fé para o seu coração. Por quê, meus irmãos? Porque você é uma pessoa muito bem informada. Hoje, através da internet, mesmo quem não assina um jornal diariamente, através da televisão, você tem acesso a todas essas informações. E você sabe que nós não estamos falando de coisas que não tenham base na realidade. Nós estamos falando de profecias ditas por Cristo e pelos apóstolos, que estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Diante dos nossos olhos. E aquelas que não se cumpriram ainda, por causa das que já se cumpriram, nós podemos, como seres racionais e inteligentes, entender que a probabilidade delas acontecerem é muito grande. E se nós somos crentes na palavra de Deus, a razão, nós adicionamos o elemento da fé. E nós sabemos
que Jesus Cristo, como Deus, Ele não mente. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para sempre. Ele disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então os tempos estão se esgotando. Os dias vão se tornar cada vez piores. Satanás sabe que pouco tempo lhe resta e ele vai agir cada vez mais de maneira agressiva neste mundo para matar, roubar e destruir. Como está a sua vida hoje na presença de Deus? Porque, meus amados, a palavra de Deus é muito clara. Só sobreviverão essas manifestações da ira de Deus. Só serão salvos da manifestação da ira de Deus todo aquele que realmente coloca a sua vida inteiramente nas mãos de Jesus Cristo. Se arrepende dos seus pecados e experimenta o novo nascimento, uma vida cheia do Espírito Santo. Tem uma vida santa aqui na terra, uma vida irrepreensível, porque a palavra de Deus é clara: não entrarão no reino de Deus os mentirosos, os adúlteros, os efeminados, os perversos, os feiticeiros, os que desonram pais e mães e muitas outras coisas. Não basta dizer que é membro de uma igreja e da comunidade da graça. Isto não salva ninguém. Tem que estar vivendo uma vida de justiça e santidade. Então esta mensagem não é só de arrependimento para os ímpios, mas para os crentes, os que estão no Evangelho, mas ainda estão vivendo uma vida de compromisso com o pecado, estão vivendo uma vida que não é reta diante de Deus e dos homens. E a palavra de Deus está falando com você, como falou com o rei Ezequias: põe em ordem a sua vida, ponha em ordem a sua casa, a sua família, põe em ordem sua vida moral, financeira, conjugal, profissional. Não tenha nada que pese na sua consciência. Não tenha nenhuma dívida com ninguém, seja dívida moral, espiritual, financeira. Ponha em ordem a sua vida, porque Deus não se impressiona com nossas atitudes pretensamente religiosas. Deus vê coração, Deus vê sua consciência, suas motivações, sua alma. Os tempos vão ficar cada vez mais difíceis, as dores vão aumentar, mas aquele que estiver firmado em Cristo Jesus, vivendo uma vida de temor a Deus, uma vida de santidade e justiça, amando ao Senhor, servindo a Deus, amando o seu próximo, servindo ao seu próximo, envolvido com a grande missão de fazer discípulos, edificando a sua família, edificando os seus irmãos, sendo sal da terra e luz do mundo no meio de uma geração perversa. Aqueles que estiverem com as suas vestes alvas e com as suas lâmpadas cheias do óleo do Espírito Santo, estes serão livres de toda manifestação da ira de Deus. E no momento certo, quando Cristo voltar, serão arrebatados, serão transformados num abrir e fechar de olhos, ganharão um corpo glorificado, imortal,
e viverão na glória de Deus por toda a eternidade. Vamos ficar em pé. Põe a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Por favor, feche os seus olhos. Põe a mão no seu coração. Eu quero fazer 2 desafios nesta noite e orar com você. O primeiro desafio é este. Você que está aqui hoje, nesta noite, talvez pela primeira vez, você jovem, adolescente, criança, que não estiver lá no Ministério Infantil, você, meu senhor, minha senhora, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, faça isto nesta noite. Jesus Cristo veio a primeira vez para salvar a humanidade. Jesus veio a primeira vez, não foi para condenar os homens, mas veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Lá naquela cruz, Jesus morreu por você. Jesus pagou todos os seus pecados. Jesus libertou você de um mau caráter. Jesus libertou você de todas as marcas do pecado e do passado. A palavra de Deus diz que lá na cruz do Calvário, Ele destruiu nossa vida velha. E quando Ele ressuscitou, nos deu uma vida nova. Nos deu o novo nascimento. Nos deu a oportunidade de sermos novas criaturas, livres do pecado, livres das obras de Satanás, limpos pelo sangue de Jesus Cristo, recebendo o Espírito Santo para viver neste mundo uma vida vitoriosa, uma vida abundante, uma vida gostosa, uma vida feliz, uma vida livre, uma vida de paz, uma vida de poder. Então, meu irmão e minha irmã, você que nos visita, você que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, você que não tem certeza da sua salvação, você que não sabe para onde vai a sua alma quando você morrer ou Cristo voltar, nesta noite, Deus está te dando a maravilhosa oportunidade de você se entregar a Jesus, de você receber Cristo na sua vida, para que Ele faça o milagre da salvação e do novo nascimento ainda hoje na sua vida. E você comece uma vida nova e sem medo das coisas que virão sobre este mundo, mas esperando com alegria a volta de Cristo. Então, hoje é o dia da sua salvação. Hoje, se você está ouvindo a voz de Deus, não feche o seu coração. Não deixe o diabo falar no seu ouvido. Não entregue a sua vida a Cristo. Rejeite a voz de Satanás e creia e dê ouvidos à voz do Espírito Santo, a palavra de Deus. Então, se você está aqui hoje e ainda não entregou sua vida a Cristo e quer fazê-lo nesta noite, no lugar que você está, levante a sua mão. Levante a sua mão e diga: hoje eu quero entregar minha vida a Jesus. Ou uma pessoa já levantou a sua mão. Quantos mais querem? Mais outra pessoa está levantando a sua mão. Mais uma terceira pessoa. Oh, levante a sua mão, você que quer hoje a salvação, você que quer hoje a vida eterna. Mais um jovem está levantando a sua mão, mais um junior, outros ali estão levantando a sua mão. Oh, as portas dos céus estão abertas, as portas da salvação estão abertas. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. Então,
Eu quero pedir a essas pessoas que levantaram a sua mão, eu quero orar por você. Dê um passo, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Eu quero orar por você, junto com o pastor Ludovico. Chegue aqui à frente com a pastora Solange, com a pastora Wanda. Venha, venha você que levantou a sua mão. Venha aqui, enquanto os irmãos vão ministrando ao Senhor. Venham os jovens, venham aqueles menininhos que levantaram a sua mão. Vocês que levantaram a mão, venham, queridos, venham. Não tenham vergonha, venham aqui à frente, que o pastor vai orar por vocês. Pode chegar aqui, não tenha timidez não. Tragam eles aqui, aqueles que levantaram a mão. Venham, é isso mesmo. Eu falei para o pastor Ludovico, esta mensagem sobre a volta de Cristo cativa as crianças, alcança as crianças. Vamos chegar mais um pouquinho para cá, por favor. E glória a Deus. Mais aqui. Oh, aleluia. Para todos caberem aqui na frente. Louvado seja o nome do Senhor. Pode parar aí. Glória a Deus. A ausência deste momento, sentir a dor. Aleluia. Presente no mundo e desejar algo fazer. Esta é a última hora. É a última hora. Nos adverte o Espírito. Arrependei-vos em ouvir a voz de Deus. Arrependei-vos. É o que devemos fazer. Um clamor vamos levantar E pedir a Deus por nossas vidas. e pedir a Deus por nossas vidas. Com temor Vamos atender. Sim ao chamado de Deus. Vocês que estão aqui à frente, ponham a mão no coração. Ponham a mão no coração. Feche os olhos. Feche os olhos. Repitam comigo esta oração. Digam em voz alta: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Salva-me, Jesus. Salva-me, Senhor. Perdoa os meus pecados. Entra na minha vida. Vem, Jesus, com o Espírito Santo. Entra na minha vida. Salva-me, Senhor. Faz de mim uma nova criatura. Dai-me, Senhor, um novo coração, um novo espírito, uma vida nova. E enche-me com o Espírito Santo, para eu ser uma nova pessoa, cheia da alegria celestial, cheia de paz, cheia de amor por Deus, pela minha família, pelos meus irmãos e até pelos meus inimigos. Jesus, eu te entrego a minha vida. Quero te seguir até a morte. Eu confesso que de hoje em diante Tu és meu único Salvador e Senhor da minha vida. Coloco minha vida nas Tuas mãos e sei que Tu me guiarás para a eternidade da glória de Deus. Em nome de Jesus, eu rejeito na minha vida
todo pecado, toda obra maligna, e declaro que eu sou verdadeiramente discípulo de Jesus. Aleluia, amém. Agora nós queremos impor as mãos sobre vocês, pastores e líderes, pais cujos filhos estão aqui, venham orar com eles também, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Senhor, vamos pôr as mãos sobre suas cabeças. Oh, bendito seja Deus. Recebe a Denise, Senhor, recebe a tua filha, salva, salva. Oh, perdoa os seus pecados, quebra toda a cadeia maligna na sua vida, purifica esta vida com teu sangue, entra no seu coração, Jesus. Espírito Santo, toma conta da vida da tua filha e dá-lhe a vida eterna, o novo nascimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba estas crianças, sejam seladas para a eternidade. Receba a poderosa salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Receba agora esta gloriosa salvação, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor.